Gente, boa noite. Bem-vindos aqui à minha primeira live de 2019. Estou muito contente de estar aqui hoje. Estou aqui no escritório da New Way for You, que é uma agência especializada em imigração. Então, como o pessoal me pergunta muito sobre estudar, trabalhar, imigrar aqui no Canadá, eu convidei hoje o André Salles, que é o dono daqui da agência. Então, estou muito feliz. Obrigada, André. Eu que agradeço o convite. Espero que a gente consiga ajudar bastante gente hoje, né? E antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre mim, porque tem muita gente que me segue aqui, me conhece, mas tem muita gente que veio pela live. Então, meu nome é Giovana, tenho 25 anos, eu sou jornalista, eu moro aqui em Montreal há quase 2 anos, já morei na França, já morei na Inglaterra, então tenho aí uma bagagem. Eu escrevo aqui também, então na minha bio tem um link, quem quiser depois verificar as matérias pode ir. E aqui no meu Instagram eu divido bastante dica de viagem, dica do Canadá, da França, enfim. Espero que vocês gostem aí do conteúdo. E antes de passar a bola pro André, eu queria falar um pouquinho do porquê da live. Primeiro que, né, ano novo, vida nova, 2019, vamos começar novos planos de vir pra cá. Tem muita gente que quer vir, então aí tá aí o start pra gente começar o ano bem. E segundo que eu recebo muita mensagem de pessoa que me segue aqui, tanto por e-mail quanto por Facebook, querendo saber como que vem pra cá. E o meu processo não foi de maneira comum. O meu marido é francês, acho que quem me segue aqui sabe. Então o meu processo veio da França, não veio do Brasil. Por isso que eu não consigo ajudar na maioria das vezes. E por isso que eu vim com a New Way aqui conversar com vocês. E antes de começar e passar a bola pro André, pra ele falar tudo que vocês querem saber de imigração, eu vim falar um pouquinho sobre morar fora. Porque morar fora é como se fosse um iceberg. Tem ali a pontinha do iceberg, que você vê as pessoas felizes morando no Canadá, com toda aquela felicidade, meu Deus, eu moro fora, e realmente é um privilégio estar aqui morando no Canadá. Mas assim, o que o oceano cobre, todo aquele iceberg, você não vê. Que são medos, insegurança, saudade da família, dívidas, financeiro, enfim, tudo isso ninguém vê. Só vê quem passa por tudo isso de morar fora. E é muito importante a gente perceber isso quando a gente vem pra cá. Porque quando eu recebo essas mensagens, às vezes eu recebo, quero imigrar, como faz? Como se fosse pegar um avião hoje e vir pra cá amanhã falando, tá aqui, ó, aqui sua casa, aqui seu emprego, comece a vida. E, gente, não é assim. Todo mundo sabe que quando vem pra cá, né, André? A gente sabe que, é um caminho ali que você tem que todo dia perseguir pra você não desistir. E é muito importante a gente ter a consciência de que deixar o Brasil não é só deixar o Brasil, não é só se demitir, deixar emprego, casa e vir pra cá. Existe também reconstruir tudo, vir pra cá, reconstruir tudo do zero e muitas vezes transformar pensamentos antigos que você tinha no Brasil e não se encaixam mais aqui. Enfim, rotina, estilo de vida que não se encaixam mais. E é muito importante a gente ter essa consciência de que a gente vai se readaptar, mudar e sair da zona de conforto. E eu vivo falando aqui no meu Instagram que sair da zona de conforto é muito incrível. Óbvio que é desconfortável, mas a gente aprende muita coisa e a gente é muito feliz depois que a gente passa por tudo isso. Então, eu acho muito importante a gente ir com essa cabeça de mudança e, acima de tudo, fazer um plano. Então, eu não vejo como você pode migrar sem fazer um plano, sem ter um suporte financeiro, psicológico, um acompanhamento. É muito, muito importante para você saber onde você tá pisando, na verdade. E lógico que ali a gente vai deslizar de vez ou outra, mas a gente tem que estar preparado. E por isso que eu acredito tanto no trabalho da New Way que tá aqui comigo hoje para falar sobre isso, sobre esse acompanhamento que é tão importante para quem quer morar fora, tá ali passando por perrengue, mas passando por perrengue de leve, né? Não tipo, escorregando e voltando pro Brasil, né? Então é isso, André. Agora vamos falar um pouquinho aí de imigração. Como que a gente faz pra vir? Como que os brasileiros... Pro Quebec, né, no caso. O Canadá... A gente vai falar de Quebec. Quais são as possibilidades? Bom, boa noite, pessoal. Eu me chamo André Salles. Já tem aí mais de 7 anos que eu trabalho, né, que a gente atua fazendo esse processo de auxiliar brasileiros, não só brasileiros, né, não importa a nacionalidade que você tenha, nós ajudamos a fazer esse processo tanto de estudo quanto de imigração e trabalho para o Canadá. Então nós somos uma assessoria sediada aqui na cidade de Montreal,
né? A nossa sede fica aqui no centro da cidade e estamos aqui à disposição para poder ajudá-los da melhor forma possível, né? Falando um pouquinho sobre como você abriu aí a live, eu acho super interessante o tema, né? Eu vim conversando hoje com 3 atendimentos que eu fiz aqui antes do nosso bate-papo e justamente o tema era esse, você se reinventa, né? A cada momento, sua carreira, a sua forma de se portar perante a sociedade numa cultura diferente, idiomas diferentes, ainda mais aqui uma cidade que te proporciona o bilinguismo, que no começo é um desafio para aqueles que não falam o idioma, não é fácil, além de aprender 2 idiomas, né? Você tem toda a adaptação, depois isso se torna um benefício, uma característica. Então, eu quando vim não falava nem inglês nem francês, aí depois de um tempo você fala, nossa, hoje eu já sou trilíngue, né? Então durante 37 anos, sei lá, durante 30 eu tentei falar um idioma, hoje em 7 eu evoluí ao ponto de já estar falando 3, então eu acho que é justamente isso que você trouxe, essa possibilidade que você tem de se reinventar e ao final, ao decorrer desse processo, falar, nossa, vale a pena, nossa, como é gratificante, eu consegui, eu alcancei, eu fui além, inclusive, do que eu pensava que eu fosse capaz. Então eu acho que isso é muito interessante. E aí eu trago isso para o nosso dia a dia. Então nós atendemos aqui milhares de pessoas ao longo de um ano e sempre a pergunta, o tema é o mesmo. Ok, eu quero sair do Brasil, eu quero sair do meu país de origem, e agora eu quero entrar no Canadá. E o Canadá faz muita publicidade, né? O Canadá precisa de você, o Canadá precisa de engenheiro, o Canadá precisa de arquiteto, de enfermeiro, imigração, aquela coisa expressa, né? Então eu trago muito, eu gosto de trabalhar muito a estratégia, o entendimento. Então quando a gente começa a entender como a imigração pensa, como se passa, né, como é que está estruturada, né, a imigração, fica fácil da gente começar a entender como eu posso me programar e me planejar para que esse deslize ou para que esse risco seja muito mais calculado do que a gente parta justamente para uma aventura. Então, quando o Canadá diz que ele está precisando de vocês, realmente ele está. É uma economia que precisa, né, que tem uma expectativa de vida alta, que possui um sistema que ele precisa ser mantido. Tá? Então, o Canadá precisa realmente dessa mão de obra qualificada. Só que o Canadá tem um volume grande de pessoas que querem vir para cá para se inserir na sociedade canadense. Então, o governo se porta aplicando modelos de seleção. E aí é onde a gente começa a entender quais seriam esses modelos e como eu, né, ou como você que está aí no Brasil querendo vir para cá hoje, se encaixa nesse modelo ou como você pode se preparar para um dia se encaixar nesses modelos. Quando a gente fala de imigração, a gente tem que pensar que o Canadá é amplo, grande e entender a forma, a divisão como nós estamos estruturados como país. E aí, nós não podemos deixar de não começar por entender as províncias. Então, o Canadá tem a divisão por províncias, que eu costumo trazer um paralelo numa linguagem simples, que seriam os nossos estados no Brasil. Então, eu tenho lá British Columbia, Vancouver, uma cidade super conhecida. Em Ontário, nós vamos ter Toronto, Montreal, dentro da província de Quebec, e assim por diante. E quando a gente fala de imigração, entendendo as suas províncias, nós temos que entender que Quebec tem as suas particularidades. Então, o Quebec é a única província no Canadá que tem o poder de selecionar os seus próprios candidatos. Enquanto as outras têm o poder de nomear, de te dar uma carta dizendo que você seria um perfil interessante, assim por diante, o Quebec não. Ele pode falar, eu quero você como meu candidato aqui, que é o famoso Certificado de Seleção do Quebec, o tão falado CSQ. Então, não importa qual caminho você faça no Quebec, você precisa desse documento. Tá? Então, essa é a primeira etapa. Depois disso, o governo federal analisa a parte de exames médicos e antecedentes criminais. Maravilha. Então, sabemos que esse documento é o primeiro e é aquele que você tem que perseguir. Uma vez seu CSQ em mãos, diríamos que 90% da sua imigração está feita, o resto é a parte mais burocrática. Como é que eu faço para obter o meu CSQ? Existem 2 caminhos que são os caminhos mais comuns, né, para aqueles que querem fazer imigração pela sua experiência profissional, pela sua formação, pelo que você já adquiriu como experiência de vida.
primeiro é o Programa de Trabalhador Qualificado do Quebec, que é aquele perfil onde o governo tira uma fotografia do seu diploma, área de formação, experiência profissional, os idiomas que você fala, idade, entre alguns outros critérios. Para cada critério, o governo estabelece uma pontuação. Para essa pontuação, a soma dela precisa atingir um valor mínimo. Então, por exemplo, para um casal, 59 pontos. Você é um casal, tem 59 pontos nos critérios, você está elegível a aplicar ao seu CSQ. Esse é um programa que atualmente está fechado, você pode aplicar ele, mas o governo não tem chamado, né? Eles estão passando uma fase de reestruturação, agora com o novo governo que assumiu, então é um programa que tem um trâmite um pouco mais moroso, digamos assim. O meu, por exemplo, eu esperei no Brasil 4 anos, na época lá, alguns 8 anos atrás, eu esperei 4 ainda no Brasil. Então é um programa para aqueles que não tem pressa. Eu quero aplicar e não tenho pressa. No meu caso, Salve como eu se fui... você é francês. Exatamente. No meu caso, como eu sou casada com francês, nossa CSQ vem em 3 meses. Então, assim, tudo depende muito de onde você vem, né? Da Europa, com certeza, é mais... Não sei da Europa, né? Da França, que tem... A França é mais rápido... Mas o Brasil realmente deve estar demorando mais de 4 anos hoje, né? Para aqueles que não conhecem, o Quebec foi colonizado... O Canadá iniciou-se por aqui, né? Então, a Nouvelle-France, os franceses chegaram, descobriram aqui a província hoje, que tem aí o nome de Quebec, se estabeleceram por aqui, depois vieram os ingleses, a guerra da Europa se estendeu aqui e chegamos hoje na composição que nós temos. Então, existe um acordo muito forte, França e Quebec, por essa história, por essa origem e tudo mais. Então, o francês, por exemplo, ele tem alguns direitos como visto de trabalho, que outras nacionalidades não têm com tanta facilidade. Um estudante local com passaporte, um estudante francês, passaporte francês, paga como um residente do Quebec, coisa que um estudante estrangeiro não paga. Um passaporte francês te dá o direito à saúde pública, coisa que... Então, existem vários benefícios devido a esse acordo Quebec e França. Então, a França realmente, o passaporte francês tem uma expressão grande, né, aqui na província em si. Mas quando a gente fala de demais países, não muda. Brasil, México, Colômbia, Estados Unidos e entre outros, tá? Não muda. Espanha e podemos ir. Então esse é o programa, voltando ao programa de imigração, seria esse o trabalhador qualificado do Quebec. Esse é um caminho que já te traz com a residência. Então, você já chega e você já passa a ter os mesmos direitos que um cidadão canadense, só não podendo votar ou participar de cargos públicos federais. De resto, você entra, vai ter sua residência e começa a sua vida. Um outro caminho, que é o caminho que tem se tornado super popular, principalmente para aqueles que falam, eu não quero mais esperar, eu quero pegar um avião. André, eu quero ir embora. Essa é uma pergunta que eu faço sempre. Quando você quer estar no Canadá? Geralmente a resposta é ontem. Então, seriam esse outro programa chamado Programa de Experiência do Quebec. Então, o Quebec tem valorizado a mão de obra que já se encontra em solo quebecois. Então, se você está aqui trabalhando ou estudando, existe um programa que te privilegia no quesito aplicação à imigração para aquisição do seu CSQ. Então, se você tem uma experiência de trabalho de no mínimo 12 meses na província do Quebec e você fala o francês a nível intermediário avançado, o famoso B2, na fala e na escuta, você tem o direito de aplicar ao seu CSQ e o governo hoje tem prometido e cumprido que em 20 dias úteis você vai receber esse seu certificado. Então, enquanto você tem um outro programa que você não sabe quando vai ser chamado e quando for chamado vai ter um delay de tratamento um pouco mais longo, você tem esse outro programa que, se você já está no país, ele te incentiva a fica por aqui. Qual que é o desafio desse programa? Conseguir um trabalho. Como é que um estrangeiro consegue um trabalho, né, estando, sei lá, no Brasil, enfim, estando no seu país de origem? Essa é a maior dificuldade desse programa, porque uma empresa canadense, para contratar um estrangeiro, ela precisa provar que ela não encontra no Canadá um residente permanente ou um cidadão que possa entrar naquela vaga, que possa ocupar aquele posto de trabalho. Baseado nisso, ela fala, governo, parei de produzir porque eu não tenho aquela vaga, não tenho aquele profissional. O governo dá uma autorização e eu, como empresa, posso fazer a contratação desse estrangeiro. Isso é possível?
sim, acontece bastante, mas não é o mais comum, né? Porque a empresa tem um dinheiro que ela investe, tem um tempo de processamento e nem sempre ela sabe se o candidato vai ser o ideal. Então, quanto mais especializado você for, mais fácil vai ser de você encontrar essa oportunidade. E aí tem uma outra opção para aqueles que não conseguem o trabalho em si direto dessa forma, que seria vir estudar. E aí a permissão de estudos, ela amplia e muito as chances dos candidatos. Primeiro, porque esse programa de experiência do Quebec, ele possui uma vertical que nós chamamos de estudos. Então, se você tem um diploma elegível, né, um dos diplomas realizados aqui na província, e também tem o francês a nível intermediário, você pode fazer aplicação para esse mesmo programa pelo seu diploma adquirido na província. Então, é algo que acaba se tornando como um plano B aí, ou uma segunda opção para aqueles que não encontraram um emprego. Quais os benefícios, né? Então, um estudante, hoje no Canadá, que não seja de idiomas, então não adianta vir estudar inglês ou francês, tá? Tem que ser um curso técnico, graduação, mestrado ou doutorado. Se você vier aqui para estudar um desses programas, você, estudante, pode trabalhar 20 horas por semana durante os seus estudos. Se o seu programa tiver férias, você pode trabalhar full time, as 40 horas por semana. Nesse meio tempo, André, sou casado ou possuo uma união estável de no mínimo 12 meses. Bacana, esse seu acompanhante pode vir com visto de trabalho aberto, te acompanhando full time. Maravilha, então eu já consigo trabalhar para me manter, trago o meu acompanhante que também pode trabalhar e a gente pode equilibrar a vida. Sim. Se você tem filhos de 5 a 17 anos, que é o primário e o secundário, você também pode se usufruir o sistema de educação pública. Então eles vão para a escola e vão seguir o sistema educacional sem nenhum custo para você. Tá? Então essa é uma composição que tem sido muito usada. Então um da família vem estudar, o outro vem trabalhar. Lembrando que um que trabalhou 12 meses, posso aplicar no programa pela Vertical Trabalho, ou se não conseguir trabalhar, mas conseguir acabar o meu diploma, também posso aplicar. Então, está se tornando super popular essa forma, né, de vir para cá. Lembrando que estudar não é imigrar. Estudar, você está se qualificando para um programa de imigração, tá, gente? Então, eu estou indo pelo programa de estudos. Não, você está vindo estudar, que vai te qualificar, e lá, no momento que você acabar o teu diploma, ou que você tiver experiência de trabalho, você pode fazer a aplicação a um dos programas de imigração. Esse é um deles, que é o programa de experiência do Quebec. Então é importante. Até porque nem são todos os. Tem gente que fala, vou fazer qualquer faculdade, não é qualquer faculdade, né, André, que é qualificado a esse tipo de programa. Tem que explicar isso também. Tem gente que vem, vai fazer qualquer college ali, e tem que ser aquele que o governo autoriza, né? Tem uma série de... Perfeito. Não só isso, mas além de tudo, não é qualquer diploma também. Por exemplo, existem diplomas certificados nas universidades que são programas interessantes para quem quer aperfeiçoar o seu perfil de trabalho profissional, educacional, mas não necessariamente eles vão te dar direito a fazer esse processo de imigração. Então é importante, quando você for pesquisar, e isso faz parte justamente do nosso trabalho, é ajudar a fazer uma composição onde, ok, o programa que eu estou escolhendo, ele vai me ajudar na minha carreira profissional, ele é uma área que está em demanda no Canadá, ou é uma área que complementa já o meu perfil profissional. Ele me dá o direito de trabalhar, de trazer meu acompanhante, filho vai para a escola, e além de tudo me dá direito depois de aplicar a imigração, caso seja esse meu objetivo. Então justamente isso faz parte do nosso trabalho e é super importante. Eu vejo as pessoas chegarem aqui, fiz um curso, aí senta, mas esse curso não é elegível à imigração. Como não? Eu já vim aqui para aplicar. Então é importante ter claro isso. Então quando a gente passa a esse nível, é importante você entender que o Quebec ele tem 3 classificações de diplomas, principalmente na categoria técnica. Então, diploma de estudo profissional é aquele diploma hands-on, né, o mão na massa, digamos assim. Então você vem, você vai aprender na prática e vai para o mercado de trabalho. São programas curtos que vão te especializar em uma área específica. Não é um curso
completo ao ponto de abranger, sei lá, administração, que é algo que abrange uma série de fatores. Não, são cursos como suporte à informática, mecânica de automóveis, desenho industrial, professional cooking, estética. Então você aprende aquela profissão, vai para o mercado de trabalho. Esses diplomas eles são possíveis de se usar para aplicar a imigração. Também temos o diploma técnico, que é o famoso DEC aqui, que é bem conhecido, tá? Então, esses já são diplomas mais estruturados, mais robustos. Então, lá você vai ter literatura, filosofia, educação física, além das matérias técnicas. E aí você pode fazer administração, business, finanças, hotelaria, turismo, moda, programação. Então, funciona. O objetivo desses programas é justamente que você tenha uma experiência teórica e prática e vá para o mercado de trabalho também. Depois disso vem graduação, mestrado, doutorado, que funcionam para o programa de imigração. Mas existe um outro diploma, chamado Atestação de Estudo Colegial. Ele é um diploma super importante para aqueles que querem complementar o seu perfil profissional, mas necessariamente eles não te dão direito à imigração. Então é importante entender bem que não são todos os diplomas, não são todas as instituições, mas que existe um grande leque aí que é possível, um grande leque tem muitas opções que você consegue aí evoluir no teu plano de forma estruturada. Então, funciona bem. Então, é importante conhecerem bem quais as opções. Assim como o trabalho também. André, qualquer trabalho? Vou aí para o Canadá, vou abrir uma empresa? Não. Tem que ser um emprego contratado, no mínimo 30 horas por semana, né? O full-time canadense. Quem dera, hein? 30 horas por semana é o full-time. Já viu o que? 40 ou mais, né? Na minha época era 44. Trabalhava igual doido. Então, aqui 30 horas por semana já está considerado como full-time e aí você pode seguir. 12 meses, consegue aplicar e assim segue a vida. Então, essas são as opções a título de imigração. Claro, de um modo geral, né? A gente está dando uma pincelada aqui interessante. E aí, aproveitando, a Helena fez uma pergunta quando eu falei dos filhos. De 5 a 17, ela falou, e se tiver menos que 5? Aí o seu filho pode ir para a creche, a famosa garderie ou daycare, né? Onde ele vai ser alfabetizado em inglês ou francês, dependendo da língua que é prestada aí pela escola que você selecionou para ele. André, tem custo? Tem. E isso tem custo para o residente, para o cidadão ou para o estrangeiro. Tá? Então existem dois tipos de garderies. A garderie privada, você vai pagar em torno de 45 a 50 dólares por dia e pode pedir um reembolso desse dinheiro lá no seu imposto de renda. Ou você procura a garderie que ela é subvencionada pelo governo, ou seja, você já paga direto com esse desconto, que vai te custar de 8 a 10 dólares por dia. Mas isso funciona para todo mundo, então tanto o estudante internacional quanto o residente ou cidadão. Então é possível trazer também os pequenininhos, coloca na garderie, eles vão ser alfabetizados normalmente nos 2 idiomas e aí vão seguir o percurso normal. Com 4 anos já existe a pré-escola, só que é muito difícil achar vaga na pré-escola. São muitas opções na cidade e muitas poucas opções na cidade, então acaba se tornando difícil. Mas se você encontrar, seu filho já segue a partir dos 4 anos. E depois dos 5 aí já é obrigatório e assim por diante, tá? Então, respondendo aí a pergunta da Helena sobre os filhos. Isso aí. E acho que é isso. Não, só uma pergunta que eu recebi. Então, estudar línguas não dá direito a trabalho. O Canadá inteiro. Então, porque é uma dúvida que eu sempre recebo. Mas eu quero trabalhar, mas eu não tenho tanto dinheiro para pagar uma graduação, um college, mas eu preciso trabalhar e eu fico... Gente, eu não conheço muitas das opções, por isso que é muito importante frisar isso. Infelizmente, em 2017, acho que foi em junho de 2017, o Canadá encerrou esse programa de estudo de idiomas e trabalho. Então, não é possível você estudar inglês e francês, não só no Quebec, mas no Canadá como um todo. Tá? Então, estudar idiomas não te concede uma permissão de trabalho. Somente se você fizer um curso profissionalizante, né, o que eles chamam de vocacional profissionalizante, aí depois graduação, mestrado ou doutorado. Então, trabalhar com idiomas é impossível. O que dá para ser feito, ou o que as pessoas normalmente fazem, é usar
faz o curso de idiomas, ou estuda no Brasil, faz o intensivo, né, mergulha o máximo possível e vem fazer um curso que não exija tanto idioma. Por exemplo, o DEP. O DEP é um diploma que, para você entrar, você não tem prova de proficiência. Tá? Então, as escolas pedem que você tenha pelo menos o nível suficiente para conseguir seguir o programa de estudos. Então, a nível de exigência, você não tem que prestar um IELTS, um TOEFL ou nenhum outro tipo de proficiência. Então, você vem, vai entrar, vai sofrer um pouquinho se o seu nível não for tão bom, mas você consegue já entrar e começar a trabalhar. É uma opção. Por isso que é importante, eu falo bastante, cada perfil vai reagir de uma forma a tudo isso que foi dito aqui no começo, né? Essa questão da readaptação, família e tudo mais, e além de tudo chegar numa sala de aula e não entender 100% do que o professor fala. Mas tem várias pessoas que se dão super bem, falam, André, eu tô disposto, vamos embora. Uma hora eu entendo, né? Eu vou chegar lá, uma hora eu entendo. Então usam como curso de idiomas também, tá? Mas se você realmente não tem nenhum entendimento e você quer fazer um curso mais estruturado, infelizmente não tem como, né? Ah, André, eu já sou formado, quero fazer um mestrado. Maravilha, bora fazer um mestrado. Só que para fazer um mestrado você já precisa ter um nível de idiomas considerável, bom. Então, talvez fique no Brasil, estude um pouco mais e venha ter um mestrado. Não, eu quero ir para ontem. Então, vai ter que deixar o mestrado de lado e partir para fazer um curso mais técnico, que é bom, tem um outro propósito, mas que vai te permitir ingressar mais rápido. Então, justamente a gente concilia assim. Existem outros países que têm esse programa, né, de estudo de idioma e trabalho, como a Austrália, a Nova Zelândia, a Irlanda, mas aqui, infelizmente, acabou. O pessoal não soube usar, existia, mas o pessoal vinha e só trabalhava, não estudava, o governo foi e acabou cortando. Então, infelizmente não tem. Uma pergunta do Arrima. O Arrima já está funcionando? Bom, para aqueles que não sabem o que é o Arrima é um sistema que gerencia aquele primeiro programa que eu falei do trabalhador qualificado dos pontos. Então você entra num portal, você se cadastra e o governo vai te chamar através desse portal. O nome do portal, Arrima. O Arrima está funcionando, você pode colocar o seu perfil, caso você tenha a pontuação mínima exigida pelo governo, mas ainda nós não tivemos nenhuma chamada por ele. Então, estamos aí no aguardo dessa movimentação para ver o que vai ser aí de diferente. O que nós temos como informação é que, extraoficial, claro, né, os bastidores aqui dos profissionais da área, é que devido ao novo governo, novas alterações virão, então o sistema deve ficar congelado aí durante mais algum tempo, tá? Então, se você está pensando em vir pelo Arrima, tem que ter um pouquinho mais de paciência e esperar um pouquinho mais. Aliás, paciência é uma virtude, né? Quando você quer migrar, nossa, começa a praticar desde aí do Brasil, gente. Começa a pensar aí, quando você começa a pensar e migrar, você já fala, bom, vou começar aqui a meditar. Minha mãe fala pra mim toda hora, olha, medita, porque isso vai sair logo. Mas, gente, mas é verdade isso, porque toda hora parece que o prazo aumenta, o negócio tá em pausa, aí muda o governo. Então, assim, a gente tem que estar muito preparado pra tudo. Por isso que a gente bate na tecla do acompanhamento, do plano, porque a gente não sabe, tem coisa que não depende da gente. Como mudar o governo não depende da gente. O sistema sair do ar não depende da gente, ou ficar pausado. Não, é uma coisa que a gente tem que respirar e falar, bom, tá bom, qual que é o plano agora, sabe? Então, é bem um exercício da paciência migrar também. É importante falar. Bem o que eu disse no começo, é uma expressão que eu ouvi uma vez e para mim funciona bem, que é o risco calculado. Eu nunca disse risco calculado, é verdade. Eu vou estudar, tô garantido? Não. Claro que vir estudar no Canadá vai te ampliar as chances em vários programas de imigração. Eu falei aqui de 1, 2, mas a gente tem vários, né? Os nossos consultores trabalham todo dia olhando, ó, aqui o perfil é esse, mudou, o que dá pra gente conectar, qual que é o melhor caminho para esse perfil, enfim. Então, estudar e trabalhar são os pilares hoje que a imigração canadense, de modo geral, tem tratado, né? Mesmo porque, se você está no Canadá, você já trabalhou, já estudou, você, em teoria, já está mais adaptado à cultura e assim por diante, já tem mais, assim, eu quero realmente ficar,
que é esse um dos objetivos. Então, essa experiência vai te ajudar, mas a paciência, ela tá aí realmente. Esse exercício da paciência. É importantíssimo, tá? Aliás, André, eu recebi uma pergunta de uma pessoa falando que só fala inglês super bem, e só que quer fazer college de inglês, e se eu não me engano, precisa fazer um teste de francês no final. Não tem isso, porque é importante falar, porque a pessoa faz inglês, chega no fim, toma bomba. Boa. Quando a gente fala da experiência do Quebec, o programa de experiência do Quebec, apesar de nós estarmos na província aqui francófona, você tem uma cidade como Montreal que nós temos o bilinguismo que nos possibilita aí muitas coisas. Então as instituições de ensino aqui no Quebec, algumas outras cidades, mas aqui em Montreal principalmente, né, nós temos os cursos ministrados nos 2 idiomas. Maravilha, eu falo inglês fluente, eu falo inglês, apliquei, vou fazer o meu curso. Mas quando a gente pensa lá na frente, na imigração, um dos critérios é que você tenha o francês a nível intermediário avançado na fala e na escuta. Então você pode sim fazer tanto a sua experiência de trabalho quanto o seu programa em inglês, mas no momento que a gente for aplicar a sua imigração, ou seja, depois de 12 meses de trabalho, ou depois de 1 ano e meio, 2, 3 anos de estudos, você precisa ter o teste de proficiência no francês. Então você vai passar por uma prova que é uma entrevista, onde você vai falar com um examinador e você vai ouvir alguns áudios, responder algumas perguntas e lá vai ser testado o seu nível e você precisa ter esse B2 para que você consiga alcançar aí e aplicar a sua residência. Então sim, ter o francês vai ser um desafio também que você tem que aprender aí nesse meio tempo. E eu vejo muita gente chegar aqui e consegue, evolui. Se tiver foco, dá para fazer. Então dá para vir com inglês, mas vai aprendendo francês aos poucos e aplica depois. O que não pode é negligenciar o francês. Então veio, começa o college, vai fazendo e aos poucos você pega e aplica. Isso. Em média, um DEP de 2 anos custa quanto? Na média, a educação canadense está a $15 mil por ano. Então nós temos aí DEPs, sei lá, de 14 meses, 16 meses, que você vai achar 21, 23 mil, 26 mil dólares, mas na média calcula-se para qualquer tipo de diploma $15 mil por ano na educação canadense. Então é importante ficar atento no planejamento, como a Giovana já falou no começo, porque vai o dinheiro. Uma outra pergunta que a gente recebe muito é, por exemplo, quanto é o custo de vida? Aí você fala, sei lá, para um casal, qual que é o custo de vida? Vou deixar você falar. Acho que depende muito, né? Acho que, nossa, não sei, o custo de vida... Acho que depende, eu acho que isso pode variar muito. Tem gente que, sei lá, eu sou de São Paulo, a gente tem um padrão de vida, né? De, nossa, eu quero manter. Tem gente que vir pra cá e quer realmente repaginar. Então, acho que isso é muito relativo, na minha opinião. Não é muito de falar, olha, você vai gastar $4.583 por mês. Porque, gente, vai muito da pessoa, vai muito da compra do mercado. Que mercado que vai, porque, né, você sabe que você vai... Eu vou no Maxi. Eu também. Walmart. Gente, mas é de verdade. Tem mercado que você vai lá, é o mesmo produto e é tipo $2 a mais. Você fala, não, mas são só $2. No fim da compra, um dá 200, um dá 400. Você tem que parar e pensar no bolso. E também ter apartamento, eletricidade aqui no inverno, se não tá incluso... É um problema, Gente, é assim, eu já vi gente pagando $1.000 de aquecimento. Eu já paguei, eu fui morar numa casa, sonho canadense, saí do apartamento, cheguei lá, era óleo. Quando eu fui repor o óleo, era quase $1.000. A gente não estava acostumado em manter o aquecimento da casa e ele consumia todo o reservatório de óleo em 1 mês e meio, por exemplo. Então eu tinha que repor aquilo, dava quase $1.000. Então realmente é importante, é relativo o custo de vida. Nós fazemos uma estimativa, é passado, sei lá, $3 mil para uma família. André, eu vou ter luxo? Não, você vai morar num lugar bom, que o seu filho vai para a escola, você consegue ter uma vida considerável. Eu consigo trabalhar, e aí a pergunta vem, e manter a minha vida e pagar o college? Aí tudo vai depender da área de atuação. Então, sei lá, você é de informática e fala os idiomas,
a probabilidade de você conseguir um bom emprego rápido é grande. Você ainda não fala os idiomas, então você tem que vir preparado que o seu salário, a sua faixa salarial, ela vai ser um pouco menor. Então tem que se atentar bem a isso. O que eu digo, na maioria das vezes, você consegue se manter. Sim. Não importa qual o seu nível de vida, normalmente as pessoas chegam e se adaptam e o dia a dia funciona. Você trabalha e paga. Agora, pagar também o college, eu já acho que é pesado. Então, se vocês puderem se programar para já vir com o dinheiro do college do ladinho, guardadinho, e conseguirem o dia a dia, aí funciona bem. E aí vai. Agora, mais que isso, não. Então, no planejamento financeiro, guardem o do college, venham para cá e o dia a dia, emprego não falta, tem de tudo. Se você estiver aberto a recomeçar, a se reinventar. A trocar de área, a trocar de área, perfeitamente. Até porque eu vi até que teve uma pergunta sobre validação do diploma, né? E quando a gente fala de área, eu sou dentista, eu posso exercer minha profissão? Não, você não vai poder ser dentista enquanto você não validar o seu diploma, passar na ordem dos dentistas e poder seguir o seu plano. Mas você pode ser, sei lá, auxiliar de dentista. Você pode, né? Por isso que a gente fala de se reinventar. Ao invés de você estar lá no topo da profissão, você volta um pouquinho até você conseguir esse processo para você ter uma remuneração melhor e assim por diante. E depende muito da profissão também, né? Eu sei que, por exemplo, o nutricionista tem que basicamente refazer uma universidade inteira, assim. A advocacia também. Então, assim, depende muito da área. Eu sou jornalista. Pelo menos pra mim isso foi tranquilo, mas depende muito, assim. A Fernanda que perguntou, acredito que seja uma amiga minha, ela é veterinária. Não sei como funciona, acredito que também a área deve veterinária é tão difícil quanto medicina. Dentista, você assim, só pode entrar, inclusive, nessa área depois que você é residente. Se você tentar fazer um curso hoje de veterinária, você não consegue. Só residente permanente pode, ou cidadão, que pode se matricular num curso de veterinária, por exemplo. Então, validar diploma Validar diploma, você vai poder, depois que você virar residente, aí você pode exercer, igual o enfermeiro. Então, você vem, você vai fazendo o seu processo em paralelo, trabalha em profissões correlatas, em áreas, mas exercer aquela profissão somente quando você adquirir aquele status. Então é por isso que a gente fala da paciência, do se reinventar, né, de tudo isso que a gente tem dito, porque faz parte desse processo, que você aprende muito e também vai conseguindo buscar e entender também que apesar quando a gente fala de custo de vida, gente, vocês vão morar bem, vocês não vão passar fome, fica tranquilo, não é isso que a gente tá falando. Mas é lógico que vocês vão ganhar em muitas coisas. Morar no Canadá tem qualidade de vida, tem segurança, transporte bom, saúde, enfim, tem coisas que no Brasil, em algumas partes não tem. E se você não tem uma boa qualidade de vida, você também não tem. Mas em outros pontos você também não vai. Outras coisas aqui no Canadá a gente também não tem. Então é uma balança, é você colocar o que o Canadá tem e não tem, botar na balança e falar o que eu gosto mais, o que eu valorizo mais, e ver que talvez morar de aluguel por, sei lá, 10 anos, enquanto no Brasil você tinha um apartamento próprio, mobiliado, bonitinho, o que te faz mais feliz? Então, é também vir pra cá e entender que, assim, não é ruim alugar um apartamento, não é ruim comprar móveis já prontos em vez de planejar a casa, igual a gente faz no Brasil. É verdade. Né? Porque é tudo diferente, mas isso não quer dizer que é ruim. É só diferente e você acaba valorizando outras coisas além do status, além daquele apartamento lindo que você tinha no Brasil. Então essa balança aí que a gente tem que pesar sempre pra não voltar, né? Porque tem gente que vem aqui e chega e fala, não, mas não era isso que eu achava que ia ser, gente, não, vale muito a pena, de verdade. E aí, para ajudar vocês nesse planejamento, então, maravilha, eu sou de uma área que é regulamentada e eu não vou poder exercer. Como é que eu faço para pensar quais são as áreas que estariam em demanda naquele momento? Até foi uma das perguntas que fizeram pra gente. Então eu sugiro, se você vem aqui pro Quebec, olhar o site do Emploa Quebec. Depois eu acho que, não sei se dá pra botar link, essas coisas. Acho que dá, depois a gente vai dar um jeito de mandar, ou mandem pra gente e a gente encaminha pra vocês o linkzinho. Chama Emploa Quebec, é o site do governo que ele tem estatísticas sobre as áreas. Então você vai colocar lá áreas em demanda, salário médio, e ele vai te pegar nos últimos anos
qual foi o valor da hora mínima, máxima, média, o que você precisa para alcançar aquela profissão, fazer uma pesquisa nos sites, então tem o Indeed, tem o Jobboom, tem o Monsters, são sites que, de emprego aqui no Canadá, e lá você consegue tirar estatísticas e saber quais são as áreas que estão em demanda, e não só isso, mas quais são as características, quais são os requisitos para aquelas vagas específicas naquelas áreas de atuação. Então eu acho isso super importante, porque, sei lá, um arquiteto, se eu mexo no software X, será que esse software é usado no Canadá? Você não vai poder exercer sua profissão aqui, mas você pode exercer como técnico. Talvez se você aprender aquele software que é usado aqui, quando você chegar, você vai usar a sua experiência de arquiteto, mais aquele conhecimento no software, e vai conseguir um emprego tão bom quanto você tinha no Brasil. Então acho que é mais essa questão, é a tecla que a gente bate bastante, é o planejamento, porque isso vai ajudar vocês a terem uma mudança, a lidar com a mudança de uma forma mais tranquila. E se preocupar com o que realmente vocês vão ter que se preocupar, que esses detalhes vão estar cobertos aí. Eu acho que esse é o grande X da questão. E é isso, tem uma outra ali, quais... Ah, não, esse já foi. Profissões em demanda, inglês C1 já foi também, a gente já falou. Está no processo, Júlicos. Pedro, que está com o processo com a gente. Abraço, Pedro. Bom, e o frio para você? Muito frio? Apesar que você já morou na Inglaterra, na França. Não, mas pô, não é o mesmo frio. Não é o mesmo. Quando o pessoal fala, meu, e aí, tô aqui na Inglaterra, tá 10 graus, super frio. Eu fico assim, ó, 10 graus, aqui tá menos 28, assim, não dá, tem uns graus de diferença. Não, gente, de verdade, eu tenho muito frio, então eu não sou muito parâmetro, mas você sobrevive. Eu acho que a gente vai fazer uma outra live aí sobre como sobreviver o inverno, mas eu acho que não tem muito segredo, é realmente manter a rotina, né? Não ficar trancado em casa, sem fazer exercício, é tentar sair, conhecer cidades de inverno, né? E tentar, sei lá, se divertir, porque senão realmente fica pesado, né? A gente tava falando aqui que tem bastante gente de Recife. Já falei pro André, nossa, como que esse pessoal vem, né? Porque lá é super sol, calor, e como que vem pra cá, gente? E assim, vem e se adapta, gente. Não é uma coisa, meu Deus, sabe? De outro mundo. Eu passo mais frio em São Paulo, eu sou paulista também. Quando eu vou lá pra casa da minha mãe, a gente chega lá, mãe, cadê o aquecedor nessa casa? Ué, mas não tem aquecedor aqui não, filho. Mas tá frio, e nem tá tão frio. Tá 15, são 15 graus, já tá fazendo frio. Minha mãe também fala, nossa, vocês vêm pra cá, vocês ficam embaixo do cobertor, nem tá frio. Mas é que, gente, tem aquecimento nos apartamentos. Então, em casa a gente nem sente frio, a gente põe o casaco pra andar 5 metros na rua de um metrô pro outro ali. Então, assim, se a sua preocupação for o frio, eu sei que parece intenso e alguns dias realmente são, esse final de semana aí vai nevar bastante. Mas eu acho que a gente acostuma, né? Se é o sonho da pessoa, se vale a pena passar pelo frio, acho que tudo vale a pena, frio né? é o de menos, eu acho. Também acho. Esse processo todo, frio é de menos. Eu gosto muito das estações, que elas são bem marcadas, e isso a gente tem. A gente tem um verão intenso, que também faz muito calor, aí vem o inverno, aí vem o outono. Primavera quase não se vê, né? Mas chove muito. Mas o outono, enfim, então isso acaba ajudando a gente nessa adaptação, enfim, nesse convívio, né? Então é bem bacana. Gente, é isso. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Se tiver, me manda, que daí eu posso tentar falar aqui com o André depois. Mas é isso. Espero que a gente tenha ajudado. É muito difícil a gente falar de assim, imigração em geral. Porque acho que depende do que o André falou, de perfil, do que você quer, quanto dinheiro você tem, enfim. Tudo isso aqui que ele falou, deu uma pincelada. Então, se você tem interesse, se você quer emigrar, se você quer vir pro Canadá, se você tem esse plano, esse sonho, fala com a New Way. Eu acho que eles fazem um trabalho super legal aqui, que vai o que a gente bateu na tecla a live inteira, de acompanhar vocês. Enfim, gente, é isso. Obrigada por ter assistido. Obrigada, André, pela presença.